96, eu já sentia, né, essa necessidade de trazer uma abordagem mais artística, mais cultural para Entre Rios de Minas. Em 97, a gente teve um prefeito muito bacana, que realmente ele pôde facilitar isso. Com esse prefeito e a Secretaria de Cultura da época, eu já comecei a ver aí uma luz no fim do túnel, onde eu pudesse trazer para a cidade um projeto que envolvesse moda, que é uma coisa que a gente sempre gostou, eu e minhas irmãs, que a gente pudesse trazer artes visuais, que a gente pudesse trazer música e que, de um certo modo, a gente também pudesse trazer para junto da gente todas as pessoas da cidade. No começo, a gente pensava em fazer esse evento em espaço fechado. Mas a ideia de fazer um evento em espaço fechado também acabava segregando. E o nosso intuito era democratizar, fazer com que todas as pessoas pudessem ter acesso. E a melhor forma disso acontecer era o evento ocorrendo nas ruas, nos espaços públicos, onde todo mundo pudesse ter acesso. E essas ocupações, elas realmente tinham esse intuito, de dialogar mesmo com a população, de conversar mesmo com as pessoas e mostrar para elas que é possível fazer algo de diferente na cidade. Isso é que a gente não precisa ficar dependendo de alguma iniciativa pública. Se cada pessoa pudesse colaborar, a gente poderia desenvolver uma coisa que seria bem legal para a cidade e isso poderia aumentar o turismo. A gente acreditava que se a gente pudesse fazer isso e a gente conseguisse trazer uma população maior, talvez isso poderia ter uma força. O projeto ele foi de 97 até 2010, o último foi Identidade Cultural, que a gente procurava discutir a questão, o que estava acontecendo na época aqui, com a desapropriação dos imóveis, com a demolição do nosso patrimônio arquitetônico. E aí eu consegui um vídeo slide de fotos antigas da cidade, e nesse vídeo slide eu fui apresentando a cidade como era antes e como foi ficando na época, com algumas intervenções artísticas acontecendo. Isso, de um certo modo, deixou a prefeitura incomodada e esse desconforto a gente acabou discutindo e o projeto acabou sendo finalizado. Agora, em 2017, a gente recebeu esse convite do hospital e eu achei pertinente voltar. Uma cidade que ela é extremamente conservadora, ela é muito provinciana, é uma cidade extremamente católica. Então você precisa ser muito resistente para fazer qualquer projeto na cidade. Você tem uma política que vai dificultando as coisas, então a gente precisa se fortalecer. O artefatos de memória era uma coisa que eu comecei a pesquisar em São Paulo. Eu estava pesquisando Rugendas, Debré e Ecaute, que são alguns artistas que pintaram o cotidiano da corte portuguesa no Rio de Janeiro, não só o cotidiano, mas a fauna, a flora da época. E eu comecei a me interessar pelas cores, comecei a me interessar pelas texturas, e eu achei que isso tinha um pouco a ver também com a cidade de Entre Rios de Minas. E aí eu comecei a pensar que eu poderia desenvolver uma coleção de colares e criar uma identidade para isso, resgatando essa minha identidade cultural. E aí foi surgindo esses colares. Mas eu não imaginei que eu fosse trazer esse evento aqui para a cidade. Na verdade, a ideia era poder desenvolver esses colares e a partir daí começar a vender isso em São Paulo. Eu recebi o convite da administradora do Hospital Cassiano Campolina e ela ouviu falar desse projeto, fez o convite para que a gente pudesse fazer essa intervenção no Hospital Cassiano Campolina. Coincidentemente, o artefato de memória tinha tudo a ver com a cidade, tinha tudo a ver principalmente com a arquitetura do hospital, e eu achei uma oportunidade enorme de poder trazer o artefato de memórias aqui para Entre Rios. E acabei aceitando esse convite. Junto com o artefato de memórias, a gente conseguiu trazer o teatro, que é o Premissa,
E junto com o teatro a gente conseguiu trazer o Exúvia, que também nos ajudou muito nessa desconstrução também do corpo, nessa desconstrução da imagem. E como é um evento que foi acontecer dentro do hospital, a gente procurou abordar temas que tivessem um pouco a ver com esse universo hospitalar. A gente trouxe Premissa, que fala sobre a loucura e a transitoriedade da vida. E a gente trouxe também o câncer, coincidentemente sempre remetendo a essa memória cultural, essa memória arquitetônica e também essa memória assim, da nossa casa. Tudo isso vai compondo, né? Eu acho que tudo isso vai acrescentando, né? Porque as coisas elas começam tudo aqui dentro da minha casa. A gente, quando era muito novo, a gente já queria trazer alguma beleza para nossa casa, para o nosso convívio. E eu sempre fui, na verdade, buscando esses elementos para fazer essa composição e deixar as coisas mais agradáveis. Porque a gente acabou sempre vivendo nesse caos, né? A nossa vida sempre foi muito caótica. E a gente procurava, dentro desse caos, buscar uma certa beleza, uma certa leveza, para a gente continuar se mantendo, né, saudável. É muito louco isso, né? Porque eu não me considero artista. Acho que eu nunca me vi como artista, mas eu tinha uma necessidade de uma estética, de uma beleza, de acordar, sabe? Sei lá, era uma necessidade minha, era uma coisa que eu tinha necessidade disso. E a gente sempre foi muito criativo, acho que tanto eu como minhas irmãs, a gente sempre foi muito criativo. Porque a gente sempre foi muito simples, assim, minha família é muito pobre, sempre foi muito pobre, assim, nessa época. E eu tinha necessidade de escrever, eu tinha necessidade de pintar, eu tinha necessidade sei lá, de me expressar de alguma forma. E eu não sabia como, então o que eu começava a fazer? Eu era muito novo. Então eu começava a pegar tinta, sei lá, tudo que eu achava e ia pintando as paredes. E a minha mãe deixava, ela permitia que a gente fizesse isso. Então eu ia pintando as paredes da casa, ia pintando as paredes dos cômodos. Aí quando eu terminava de pintar, eu repintava e pintava de novo. Aí quando eu não conseguia pintar as paredes, eu ia pintando as telas, eu ia pintando os tecidos. Eu pegava o lençol da minha mãe, esticava, montava as telas, construía os bastidores, esticava e montava as telas para poder pintar. Então isso era uma coisa que para mim era muito necessária, eu me sentia bem. E essa coisa da visitação é justamente por causa disso, porque a cidade ela não tinha essa tendência para esse tipo de pintura decorativa. A minha casa ela foi me fortalecendo, ela foi permitindo que eu pudesse sair daqui e que eu pudesse ir para as ruas. E automaticamente a gente foi agregando outras pessoas que comungavam das mesmas ideias e a gente foi fazendo isso crescer. E em 2010 a gente já tinha uma visibilidade enorme na cidade. As pessoas elas sentiam uma necessidade do nosso projeto. Isso, as pessoas vinham nos procurar, as pessoas, mães, pais, crianças. Em 2010 a gente acabou discutindo com o prefeito, a gente poderia ter continuado o projeto poderia estar existindo até hoje. Com certeza a gente teria uma cidade com uma população jovem menos ociosa. Você tem milhares de artistas na cidade com um potencial incrível, um potencial gigantesco, um potencial para moda, um potencial para as artes visuais, para as artes cênicas, para a música. Mas só que o artista, numa cidade do interior, ele sofre um preconceito gigante, porque as pessoas não dão valor nenhum. Entendeu? Então você se sente estrangeiro na sua própria cidade, você é marginalizado, você é massacrado, entendeu? Então assim, você não vê nas artes uma possibilidade de um retorno financeiro. Isso vai fazendo com que a maioria das pessoas que tem essa vocação ou que tem esse desejo de fazer algo artístico,
aí que isso acaba sendo minado. E é muito fácil você minar isso nessa população jovem, nessa população adolescente. E aí vai chegar um momento que você vai ser obrigado a ter que trabalhar, você vai ter que obrigado a fazer outras coisas, e isso vai ser esquecido, entendeu? E eu realmente não queria que isso acontecesse comigo. Eu queria que isso se perpetuasse, que eu pudesse transformar isso numa profissão, que eu pudesse estudar, que eu pudesse ter uma compreensão melhor das coisas que eu faço. Mas eu acho assim, infelizmente as coisas não foram caminhadas nesse sentido. Eu não tenho uma formação acadêmica. Eu, na verdade, até tentei, mas aí o fato de você ir para uma cidade grande e você ter que buscar recursos para você poder se manter, então ela vai te obrigando a ser criativo o tempo inteiro. Eu nunca trabalhei registrado, eu sempre trabalhei para mim. Então eu fui buscar fazer as coisas que eu gosto e usando o máximo a minha criatividade e as possibilidades que eu tinha. Eu lembro que eu comecei a produzir em São Paulo coletando retalhos de tecido no Bom Retiro. Então eu fazia umas coxas, virava uns patchworks, aí com isso eu vendia, ganhava um dinheiro. Então assim, eu acho que aí eu começava a produzir, eu ia produzindo coisas. Aí quando eu via que aquilo ali não dava mais dinheiro, eu tentava buscar outra coisa. Eu lembro que aí eu comecei a trabalhar com pinturas decorativas, eu comecei a encontrar móveis, muitos objetos pelas ruas, então eu levava para casa, restaurava, pintava, vendia. Estava sempre fazendo algum negócio e essa necessidade mesmo de ganhar dinheiro para se manter numa cidade grande. Então isso foi me permitindo trabalhar a minha criatividade o tempo inteiro. Como é que uma pessoa vai conseguir fazer uma universidade se o tempo inteiro ela precisa sobreviver e se manter? Fica difícil, né? Porque o tempo inteiro eu preciso de ficar coletando esse material, aí depois transformar, para depois vender. Acabava não sobrando tempo para eu poder me dedicar aos estudos ou dedicar a uma academia. Eu acho que eu sinto muita falta disso. De repente, se eu tivesse feito uma faculdade, eu teria muito mais propriedade para poder falar mais sobre as coisas que eu faço. Eu não sou um artista. Na verdade, eu acho que eu sou criativo. Eu sou uma pessoa que vou buscando alternativas que me fazem bem para transformar a minha vida e transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Essa coisa ela começa com as pinturas decorativas, depois ela vai para os tecidos, depois ela vai para os objetos e agora ela se estendeu para a minha casa. A minha casa eu construí toda com material que eu fui coletando em caçamba de lixo. É um puta desafio fazer isso, entendeu? Eu não tenho formação de arquitetura, não sou arquiteto. E aí você sai pelas ruas de São Paulo, coletando caçamba de entulho. Para transformar isso numa casa, tem noção? A questão da casa própria era um sonho que eu tinha. Mas eu não via possibilidade nenhuma de conseguir construir a casa própria, porque eu acho que as coisas são muito caras. Mas ao mesmo tempo, meu sonho de ter uma casa própria era gigantesco. Então o que eu comecei a perceber? Que tinha um potencial. O caçamba de entulho tinha um potencial enorme. Então eu comecei a sair pelas ruas de São Paulo, coletando esses materiais. Isso foi no comecinho de 2011. Coletava esses materiais, levava lá para o canteiro de obra. E aí, no finalzinho de 2016, a minha casa estava pronta. O tempo inteiro, mesmo no processo construtivo da casa, eu tive que usar a minha criatividade. Eu já tenho essa experiência de trabalhar com descartável, de trabalhar com lixo, de trabalhar com refúgio, de transformar isso em coisas. E eu transformei esse material, que geralmente as pessoas descartam, geralmente as pessoas jogam fora, numa casa. Por mais que eu não tenha essa formação acadêmica, talvez eu tenha essas habilidades. E eu montei meu canal, que é um Casa Sustentável Luiz Cardoso, coloquei no YouTube, que está me permitindo, inclusive, fazer trabalhos. Eu pintei uma fachada de um restaurante aqui nos Jardins, fiz a comunicação visual para eles, ou seja, eu acho que o meu trabalho parece que tá indo. O fato de eu ter conhecer pessoas ligadas à arte, que realmente tem essa formação acadêmica, que realmente tem muito mais conceito, me fazem perceber que eu também acho que eu estou seguindo por um caminho certo, entendeu?
vou continuar seguindo. Eu não sei o que vai acontecer lá para frente, mas eu estou feliz com os resultados que estão vindo para mim. Para mim tem sido muito satisfatório. Eu não tive que fazer outra coisa para continuar fazendo o que eu gosto. E aí o fato de voltar aqui para Entre Rios, acho que reforça um pouco, porque foi aqui que tudo começou, entendeu? Então eu fico muito feliz de voltar para cá. E agora eu fiz contato com o pessoal da ANSCA, que é a Associação dos Moradores Sem Casa aqui de Entre Rios de Minas. A gente está envolvido aí numa parceria que eu acho que pode dar super certo. Eu já fiz contato com a arquiteta, que é a Helena, e ela está acreditando muito em mim. Cara, eu fico feliz. Ela é arquiteta. Eu sou só uma pessoa comum. Ela falou que eu tenho muita coisa para oferecer para ela, entendeu? E é isso que eu quero. Eu quero poder oferecer o que eu sei e de repente a gente pode trocar. Acho que essas trocas elas são válidas esse tempo inteiro, né? Eu quero muito aprender com ela, da mesma forma que talvez ela vá aprender alguma coisa comigo. Por não ter nenhum incentivo à cultura, por não ter incentivo, hoje em dia não existe mais arte nas escolas, então as escolas... Eu encontrei com essa minha ex-professora, a Lúcia, e ela estava muito deprimida, porque ela falou que não existe mais cor nas escolas. As escolas elas estão ficando cinza. E aí eu até achei engraçado esse comentário que ela fez, porque a cidade de São Paulo também está ficando cinza. E aí eu falei, nossa, que pertinente isso. É mundial, né? Eu acho que isso é uma coisa geral, né? Está acontecendo no Brasil inteiro. Isso é muito triste, né? Ela estava muito entristecida, porque é tão legal quando você tem cor, é tão legal quando você tem quando você tem arte, porque a arte, acho que ela é tão transformadora, acho que a arte, ela mudou a minha vida, ela transformou a minha vida, porque de repente você tem tudo para ir para o caminho errado, e a arte, ela não te deixa você ir para o caminho errado, entendeu? Ela te segura e ela te transforma. Então, nesse sentido, eu acho que é tão transformador. Pena que as pessoas talvez não tenham essa percepção. Pena que, de repente, o governo não invista tanto como a gente gostaria que investisse. E como eu acho que a gente não pode só ficar o tempo inteiro esperando que algo aconteça do governo, porque a gente sabe que não vai acontecer, então eu acho que é necessário que a gente tenha essas atitudes, que a gente realmente parta para essa iniciativa de querer fazer. Porque eu acho que o querer fazer é que vai fazer a diferença, entendeu, William? Sim, eu acho que assim, é você trazendo para o seu lado pessoas que realmente já fazem isso. E agregar e trazer essas pessoas para que todos comungam da mesma ideia. E que realmente a gente, sabe, crie essa força coletiva para que a coisa possa expandir. Aqui Entre Rios de Minas, a coisa parece estar começando a acontecer nesse sentido. A gente tem arquitetos, a gente tem uma gama de pessoas e profissões diversas que estão vindo para o meu lado. Isso me deixa muito feliz, porque eu falei, caraca, eu sou tão pequenininho, eu não consigo fazer nada sozinho, eu tenho noção disso. Mas aí quando chegam essas pessoas e querem te ajudar no sentido de aumentar, de dar força para esse projeto, isso me deixa muito feliz. Um projeto que era só uma sementinha, uma coisinha pequenininha. E agora parece que ele está crescendo, ele está se propagando. Eu não me sinto tão sozinho, eu não me sinto tão fraco, entendeu? Acho que eu estou me sentindo muito mais fortalecido agora, depois desse evento Artefatos de Memória, justamente porque essas pessoas se predisporam a querer fazer também, a querer ajudar também, a querer levantar a cidade, a querer não ver mais essa população jovem nesse ostracismo, nessa ociosidade, a querer fazer com que essa população jovem tenha uma perspectiva de vida. Que essa população jovem, principalmente essa população jovem, que tem essa veia artística, possa querer se sentir fortalecida para poder continuar caminhando. Que ela não tenha que fazer um outro serviço, uma outra coisa que não lhe dê prazer, só para se manter financeiramente. Você sabe que nesse projeto Artefatos de Memória, a gente fez as oficinas gratuitas que aconteceram no Centro Cultural. Então nós tivemos oficina de colares, oficina de teatro e oficina de passarela.
A oficina de colares, eu produzi colares feito com barbante, feito com material que geralmente as pessoas descartam, jogam fora. A forma como você vai utilizar esse material é que vai fazer a diferença. Porque não importa se esse material é um material barato, entendeu? Mas a forma como você vai trabalhar esse material e você vai ressignificar é que vai fazer a diferença. Porque assim, você pode dar um significado e esse material ele pode ficar extremamente sofisticado. Então acho que assim, é a forma do olhar mesmo para as coisas. Quando eu comecei a oficina, aí as pessoas falam, nossa, mas você vai trabalhar com esse fio é um fio barato, é um fio vagabundo. Então, por isso mesmo que eu vou trabalhar com ele. Eu adoro essa coisa do barato. Aqui na Entre Rios vocês não vão ter fecho. Então a gente vai ter que aprender a fazer o nosso próprio fecho. Tem muitos fios que você não vai encontrar aqui na cidade. Você vai ter que sair para fora para poder comprar. Então por que você vai ficar buscando uma sofisticação se o mais importante é o seu material? A forma como você vai trabalhar esse material. Você pode trabalhar com fios de ouro, por exemplo, e de repente o seu trabalho não tem um conceito bacana, porque você não sabe trabalhar esse material. Acho que é o preconceito mesmo, porque as pessoas têm essa resistência, né? E a gente vive extremamente nessa cultura de consumista. Quando eu falo isso para as pessoas, você percebe nitidamente que as pessoas têm uma certa resistência e é necessário a gente trabalhar isso. Aí eu trago meus colares e apresento para as pessoas ficam estarrecidas. Nossa, como ele conseguiu fazer isso? Aí querem aprender. Aí as pessoas ficam loucas para querer aprender. Eu falo, gente, calma, a gente vai ensinar todo esse processo. A diferença que você faz, de repente, quando a pessoa ela chega e a pessoa ela já sai transformada. Com certeza, essas pessoas que participaram da oficina conosco, elas já vão chegar na casa delas com outro olhar, entendeu? Então, assim, com certeza ela vai reaproveitar mais os materiais, com certeza ela vai olhar para esses materiais que ela joga fora com outros olhos e vai dar um novo significado para esses materiais e para a vida delas também, porque isso vai se expandindo. Eu estou falando isso no micro, mas você pode falar isso no macro. A coisa ela vai ficando muito mais fortalecida. Eu dei o exemplo da oficina dos colares, mas aí agora que a Helena me convidou para vir aqui para Entre Rios, a gente vai falar da bioarquitetura. Eu vou mostrar para essa população aqui que no nosso entorno a gente pode utilizar a terra para fazer a taipa de pilão, para fazer o adubo, a pique e até mesmo as tintas orgânicas. As pessoas têm esse material aqui no entorno e as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ter essa percepção. Que as pessoas consigam perceber nesses materiais uma fonte lucrativa mesmo, que você pode se apropriar desse material, que é um material em abundância que está aqui para você poder fazer a sua moradia. O caminho é esse. A gente pode fazer um mundo de coisas, a gente pode mudar o mundo, para que todo mundo comece a mudar mesmo essa noção de consumo mesmo. Porque o planeta ele já está gritando. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Eu acho que a gente tem que realmente mudar a nossa forma de enxergar o planeta. Porque o planeta está pedindo socorro. A indústria da moda ela causa impacto ambiental gigantesco. A indústria da arquitetura ela causa impacto no planeta enorme. E se a gente puder enxergar o nosso entorno, transformar isso em alguma coisa que seja útil, já está valendo já.